o trabalho da psicologia na cardiologia. Equipe: Aléria, Ana Beatriz, Ana Margarida, Anicélia Rodrigues, Laís Cunha e Mariana Alves. Segundo informações do IBGE 2013, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e geram os maiores custos com internações hospitalares. Alguns fatores aumentam a probabilidade de uma pessoa desenvolver doenças cardiovasculares. Eles são divididos em duas grandes categorias denominadas fatores mutáveis e imutáveis. Os fatores socioeconômicos e orgânicos têm ganhado um amplo espaço de debates no meio científico em detrimento de pesquisas que incluem os aspectos emocionais. É preciso compreender o fenômeno do adoecimento a partir da interpretação psicossomática sobre o tema para fundamentar a discussão posterior. Visão psicossomática. A palavra emoção deriva do latim emovere, que significa movimentar. Como a própria etimologia sugere, são reações em decorrência de acontecimentos que nos mobilizam e provocam uma ação. Em termos científicos, 3 elementos são considerados para definir uma emoção: as alterações fisiológicas, uma tendência para a ação e a experiência subjetiva da emoção, que é como o indivíduo entende e descreve o episódio experimentado. Para Levinson, as emoções são fenômenos psicofisiológicos de curta duração que representam modos eficientes de adaptação às constantes exigências do meio ambiente. As emoções acham-se intrínsecas na personalidade dos sujeitos e corroboram para seu ajustamento saudável ou para eventuais aparecimentos de psicopatologias. É importante salientar que não é a vivência dos afetos por si só que geram doenças cardiovasculares. Sentir emoções não necessariamente causam doenças do coração. Já se sabe que a elevação da pressão, das taxas de colesterol e dos triglicérides são respostas normais do nosso corpo às emoções. O fator principal está na forma como essas pessoas vivenciam esses afetos, qual a intensidade, qual frequência com que eles ocorrem. Essas vivências continuamente tornam as taxas permanentemente alteradas, favorecendo o desencadeamento de doenças desse tipo. Aspectos psicológicos. A palavra personalidade deriva do latim persona e é usada para qualificar o modo como os indivíduos são, agem e reagem aos estímulos. Dos diversos tipos de personalidade, as pessoas que possuem traços da personalidade tipo A comumente estão propícias a desencadear uma doença cardiovascular. Os primeiros cientistas a descreverem esse tipo de relação foram os cardiologistas Friedman e Roseman, em 1974, comprovando a predisposição de pessoas com certas características para o surgimento de doenças do coração. Eles verificaram que indivíduos ambiciosos, autodisciplinados, com agressividade reprimida, competitivos, impacientes, com sentimentos de urgência e hiperinvestimento profissional tendem a somatizar, culminando o adoecimento do coração. Poderíamos citar outras características do paciente coronariano, como incapacidade de delegar aos outros autoridade e responsabilidade, controle rígido dos que os rodeiam e de si próprio, incapacidade de aceitar a angústia e, consequentemente, racionalizar as emoções, colocar-se sempre em situações competitivas, buscando êxito profissional ou social. Ficar parado, descansar ou tirar férias angustia. Necessidade primordial de ser amado e elogiado pelos outros. Os indivíduos do grupo A são geralmente perfeccionistas
e as características aqui citadas demonstram a conduta obsessiva dessas pessoas. Admite-se que essas características de personalidade geram suficiente estresse emocional a ponto de contribuir para o surgimento da doença coronária. Estresse. Objetivo e etapas do estresse. O estresse tem o objetivo de preservar o organismo, preparando o corpo para enfrentar os obstáculos das situações que pressupõem o risco. O estresse pode ser dividido em 4 etapas: alerta, resistência, quase exaustão e exaustão. A fase de alerta é caracterizada pela produção de adrenalina, com o objetivo de manter a pessoa mais alerta para a ação com a finalidade de sobrevivência. Na fase de resistência, há um aumento das taxas de cortisol e o organismo busca restabelecer sua homeostase, que está vulnerável devido a um prolongamento da fase 1 ou surgimento de novos agentes estressores. Na quase exaustão, a tensão excedeu o limite suportável pelo organismo. Há desequilíbrio e aumento da ansiedade. A fase final chama-se exaustão. É uma etapa patológica do estresse, onde há um desequilíbrio interno no qual os mecanismos de adaptação falharam. As doenças ocorrem nas 2 últimas fases devido a uma diminuição das respostas imunológicas e processos fisiopatológicos. Depressão e ansiedade. A depressão é um fator de risco independente do desenvolvimento da doença cardiovascular e para piorar o prognóstico daqueles que já possuem a doença. A caracterização da depressão tem como sintomatologia a presença de humor deprimido, perda de interesse em atividades antes prazerosas, fadiga, alterações do sono e do apetite, sentimentos de inutilidade e culpa, tendência ao isolamento, ideação suicida e irritabilidade. A ansiedade é definida como uma emoção ou estado de humor negativo, caracterizada por apreensão e preocupação antecipada quanto ao futuro. As alterações que a ansiedade propicia no organismo são divididas em 4 categorias: sintomas fisiológicos, sintomas afetivos, sintomas cognitivos e sintomas comportamentais. Os sintomas fisiológicos, como o aumento da frequência cardíaca, sudorese, tremores e desmaio. Sintomas afetivos, como impaciência, frustração, nervosismo e irritabilidade. Sintomas cognitivos, como falta de concentração, hipervigilância para ameaças, memória deficiente, distorções cognitivas e medo. Sintomas comportamentais como fuga e esquiva, agitação, busca de segurança e dificuldade para falar. A simbologia do coração. O coração é um órgão oco responsável pelo bombeamento do sangue através dos vasos sanguíneos do sistema circulatório. Socialmente, mistificou-se como sede das paixões, sentimentos e afetos. Essas atribuições sociais acarretam aos cardiopatas uma exacerbação das emoções, fantasias, medos e mecanismos de defesa próprios, podendo, por vezes, dificultar o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação desses pacientes. A cirurgia e o paciente cirúrgico. Cirurgia de urgência é mais mobilizadora devido à iminência de morte, ser impeditivo para o preparo psicológico do paciente. Na eletiva, o tempo favorece o preparo do paciente do ponto de vista psicológico, reduzindo o impacto emocional. O medo está associado à possibilidade de morte real, à anestesia, à perda de controle, às superstições, à cirurgia e à antecipação da dor. A cicatriz oriunda do pós-operatório é uma marca permanente. A nova imagem corporal precisará ser integrada
aos esquemas psicológicos, devido à modificação oriunda das intervenções cirúrgicas. Além do convívio do paciente com esse novo objeto incorporado ao seu corpo, causando ruído na forma como esse sujeito se enxerga e eventualmente emergindo sentimento de violação, o processo de despersonalização, existe também a relevância em considerar a influência que o ambiente hospitalar por si só causa ao paciente. A unidade de terapia intensiva, UTI, é uma realidade invariável quando se trata do paciente cirúrgico. Todos eles irão se recuperar nessa unidade no pós-operatório. O isolamento típico desse ambiente é um agravante a ser considerado. A privação sensorial, a privação do sono, a ausência de alternância dia e noite, a ausência de privacidade e os ruídos são citados como preponderante na gênese dos distúrbios psicológicos. A ansiedade é identificada em todas as etapas que envolvem o tratamento cirúrgico. A depressão é muito comum no pós-operatório e associa-se à perda de autoestima, às limitações decorrentes da cirurgia e à cronicidade da doença. O que faz o paciente se tornar mais ansioso e entrar em processo de depressão pós-cirurgia é a aceitação da necessidade de realização do procedimento, a incerteza do sucesso cirúrgico, a anestesia que contribui para o temor do paciente e é um complicador para a aceitação do procedimento, e a experiência de morte social favorecida pelo afastamento do trabalho, da vida acadêmica e dos laços sociais. Atuação do psicólogo. A bússola que orienta e direciona as intervenções psicológicas, qualquer que seja a conduta terapêutica adotada, é implicar o paciente com o seu desejo para torná-lo apto a se responsabilizar pela sua vida. Isto significa dizer que o paciente é inserido no tratamento como sujeito de sua vida e não objeto de estudo. O atendimento ao cardiopata torna-se peculiar devido ao órgão atingido ser repleto de carga simbólica e mito. Devido aos impactos físicos, emocionais e sociais, pode ocorrer uma desestruturação psíquica do sujeito. Diante da urgência subjetiva, dentro desse ambiente que requer intervenções breves, o psicólogo poderá recorrer à psicoterapia de apoio, a fim de aliviar os sintomas e prevenir descompensações futuras, para que o paciente possa recuperar o nível prévio de equilíbrio. É de suma importância que o acompanhamento psicológico ao enfermo se inicie no momento da indicação cirúrgica. Quando a cirurgia é eletiva, há tempo para o preparo psicológico do paciente, favorecendo a minoração do impacto emocional. O foco no período pré-operatório é na organização egóica do paciente para o procedimento. A psicoprofilaxia cirúrgica é bastante utilizada neste momento com o objetivo de desmistificação de crenças irreais e questões que emergem diante do procedimento cirúrgico. O período de pós-operatório imediato é o momento no qual o paciente vai constatar que conseguiu sobreviver à cirurgia. Proporcionalmente, à medida que for recuperando a consciência, vai sentir as incisões, extensão da ferida e os drenos. No pós-operatório tardio, um dos principais fatores a serem avaliados é o impacto da cirurgia na qualidade de vida do paciente. Na fase de reabilitação, é avaliado o retorno à atividade laboral, sexual e lazer. Diante do que foi aqui exposto, entende-se a necessidade de uma intervenção multiprofissional e a relevância de contemplar
a orientação psicológica nesse ambiente. Em face do processo crônico desencadeado pelas intervenções cirúrgicas, o objetivo final não será atingir a cura, mas alcançar uma reabilitação global do paciente cardiopata a fim de que nenhuma das dimensões fiquem prejudicadas, proporcionando uma reinserção satisfatória para o paciente e promovendo melhores condições de vida e saúde.